Durante 30 anos, eu fui conhecida apenas como a esposa do seu Agenor, o padeiro mais famoso de Campina Grande. Todo mundo achava que tínhamos a vida perfeita. Uma padaria próspera, uma casa ajeitada, filhos criados com sacrifício. Mas a verdade nem sempre está na vitrine. Enquanto ele sorria para os fregueses, eu engolia o silêncio como quem engole café frio. E foi nesse silêncio que eu escondi o maior golpe da minha vida. E também a minha maior vingança. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se essa história já te tocou de algum jeito, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu leio todos com carinho. Agora respira fundo. Porque o que você vai ouvir é mais do que um relato. É uma libertação. A padaria da família era o orgulho da nossa rua. Agenor fazia os pães e eu cuidava dos doces. Enquanto ele era elogiado por todo mundo, eu ficava atrás do balcão com as mãos cobertas de açúcar e a boca cheia de verdades que nunca falei. Até o dia em que Mirella apareceu. Jovem, bonita, cheia de energia. Começou como ajudante de balcão, mas logo estava colada no meu marido como se fosse parte do forno. No começo achei que era coisa da minha cabeça. A idade, talvez. Um ciúme bobo, sem sentido. Mas os sorrisos entre eles começaram a durar mais que os pães no forno. As conversas baixas, as idas ao depósito, os toques disfarçados. Tudo aquilo virou um espetáculo silencioso diante dos meus olhos. E mesmo assim, eu continuei calada. Não por covardia, mas porque comecei a perceber que o silêncio era a minha arma mais poderosa. Foi num domingo, quando a padaria já estava fechada, que tudo se confirmou. Eu tinha esquecido meu avental na câmara fria e voltei para buscar. A loja estava vazia, mas lá nos fundos, ouvi risos abafados. Mirei pela fresta da porta, e lá estavam eles. Mirella no colo de Agenor, os dois como se fossem donos do mundo, do meu mundo. Voltei para casa como se meus pés fossem feitos de pedra. E ali, no silêncio da sala, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia responder sim. Mas não com gritos, com algo muito maior. Naquela noite, eu dormi ao lado de um homem que não conhecia mais. Cada vez que ele respirava fundo, eu lembrava da cena dos dois no depósito, das mãos dele no corpo dela, das palavras sussurradas. Não chorei, não gritei. Apenas respirei, fundo e pensei. Se ele foi capaz de mentir por tanto tempo, eu seria capaz de fingir por mais um pouco. Mas o que ele não sabia era que, enquanto ele dormia, eu já planejava meu próximo passo. O silêncio seria só o começo. Passei os dias seguintes como se nada tivesse acontecido. Chegava cedo na padaria, organizava as prateleiras, sorria para os clientes. Mirella continuava ali, com seu ar de inocência encenada, lançando olhares para ele na minha frente. E ele, achando que eu era cega, seguia com sua performance de marido dedicado. O que ninguém sabia era que eu já havia começado a minha investigação. Cada detalhe, cada movimento eu observava. E tudo aquilo viraria prova. Esperei o momento certo. Entrei no escritório quando ele saiu para a entrega das cestas. Mexi nos papéis, no celular velho escondido na gaveta do fundo. Encontrei mensagens apagadas, fotos borradas, áudios com vozes abafadas. Era tudo o que eu precisava. Fiz cópias, salvei em um pendrive e escondi dentro do pote de açúcar mascavo, o que ele nunca mexia. Era como preparar um bolo. Cada ingrediente, no tempo certo. Eu só precisava do forno ideal para assar a verdade. Foi numa quarta-feira que descobri o detalhe que faltava. Mirella usava o mesmo colar todos os dias. Um pingente em forma de coração com uma letra A gravada. A de Agenor. Aquilo foi a cereja do bolo. Eu soube ali que não era apenas um caso escondido. Era um plano. Um projeto de vida.
nas costas de uma mulher que sacrificou tudo por ele. E quanto mais eu descobria, mais eu sentia algo crescer dentro de mim. Não era ódio, era poder. Eu não ia procurar conselhos, nem contar a ninguém. Aquela história era minha. Minha dor, minha queda, meu levante. E eu queria que ele visse com os próprios olhos tudo desmoronar pelas mãos de quem ele achava ser fraca. O palco estava armado. Só faltava o espetáculo. E ele chegaria, com direito a aplausos. O mês de junho se aproximava. E junto com ele, o aniversário de 25 anos da padaria. Agenor planejava uma grande celebração para marcar a data. Queria convidar autoridades, clientes antigos, amigos da família. Me pediu que cuidasse dos doces, especiais para o evento, como sempre fiz. Eu sorri e disse que sim. Mas dentro de mim, algo já fermentava. Seria ali. Naquele dia, diante de todos, que a massa da minha dor finalmente iria crescer e transbordar. Passei as semanas seguintes preparando tudo como se fosse a festa mais importante da nossa vida. Fiz encomendas, testei receitas, montei listas de convidados com ele. Mirella me observava com certo receio, como se pressentisse algo. Mas eu disfarçava bem. Deixava o avental sujo de açúcar e o olhar limpo de mágoa. Era uma atriz treinada, pela vida. Cada bolo que eu assava era um ensaio para o espetáculo final. E ninguém suspeitava de nada. Em segredo, comecei a trabalhar em um vídeo. Usei imagens antigas da padaria, registros de festas, de nós dois felizes. Mas no meio dessas lembranças, inseri trechos das mensagens, áudios e imagens que havia descoberto. Tudo montado com cuidado, sem nomes, mas com detalhes que só os dois reconheceriam. Um vídeo doce por fora e amargo no recheio. Como a minha própria vida. Contratei um rapaz da cidade vizinha para editar. Paguei à vista. Pedi sigilo absoluto. Na véspera da festa, revisei tudo pela última vez. Coloquei o vídeo em um pendrive e escondi dentro da minha bolsa de lona, junto com os guardanapos personalizados da comemoração. Deitei ao lado de Agenor naquela noite e fingi dormir. Mas minha mente estava acordada, alerta, queimando como o forno a lenha da padaria. Amanhã, pensei, quando ele erguer a taça para brindar o sucesso, será também o brinde do seu fim. E eu estarei sorrindo, não por vingança, mas por justiça. Ao amanhecer, olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. A mulher ali tinha os olhos firmes, a postura ereta, o rosto sereno. Não havia mais tristeza, só determinação. Coloquei meu melhor vestido, o que só usei uma vez na formatura da minha filha. Prendi o cabelo com o grampo de flor de pérola e saí sem olhar para trás. A festa começaria às 8, e às 8h20, o mundo de Agenor começaria a ruir. A festa começou pontualmente às 8 da noite. A rua em frente à padaria foi fechada, decorada com luzes, mesas e flores. A banda tocava forró baixo, os convidados riam alto, brindavam com suco de caju e elogios falsos. Mirella, com um vestido vermelho justo demais, servia salgadinhos de bandeja como se fosse a dona da ocasião. Eu caminhava entre as pessoas como quem passeia por um campo minado. Mas, por dentro, o passo era firme. Cada minuto que passava era um passo mais perto do fim. Agenor estava no auge. Falava alto, distribuía abraços, fazia piadas como se fosse o rei da cidade. Subiu no pequeno palco que alugamos e agradeceu a todos. Contou histórias do começo da padaria, falou do quanto devíamos tudo à família. Eu, atrás do balcão de doces, observava em silêncio. O pendrive estava comigo, no bolso interno do meu vestido. O projetor já instalado, conectado, pronto. Bastava um sinal meu para que a tela acesa revelasse o que ele tentou esconder por tanto tempo.
Quando ele chamou meu nome para subir ao palco e falar, o salão silenciou. Caminhei até ele com o coração ritmado como um tambor de guerra. Peguei o microfone, sorri para os convidados e agradeci. Mas disse que antes de qualquer palavra, eu queria mostrar um vídeo que preparamos com muito carinho para celebrar nossa trajetória. Pedi para baixar as luzes, e então tudo ficou escuro, exceto a tela. O silêncio era absoluto. A primeira imagem era inocente. Nós dois, jovens, abrindo a padaria. As pessoas sorriram, aplausos discretos. Mas logo depois vieram os prints. Mensagens carinhosas demais, íntimas demais. Vozes abafadas em áudios. Mirella rindo, chamando-o de meu bem, nosso segredo. As imagens se misturavam com frases que doíam até em quem não sabia da história. Uma senhora sussurrou: "Isso é verdade?" Agenor empalideceu, parado no palco como um boneco sem corda. Mirella deixou cair a bandeja de salgadinhos. Ninguém ria mais. Quando o vídeo terminou, eu ainda estava de pé. Não disse nada. Só olhei para ele, que tremia, suado, em choque. Entreguei o microfone ao rapaz do som. Desci do palco devagar e voltei ao meu balcão. Peguei uma fatia de bolo de milho, coloquei no prato e comi em silêncio. A festa não acabou naquele instante. Mas nunca mais foi a mesma. E aquele silêncio? Aquele silêncio dizia mais do que qualquer discurso que eu poderia ter feito. Depois que o vídeo terminou, não houve escândalo imediato. Foi como se todos estivessem tentando processar o que tinham acabado de ver. As conversas cessaram, os olhares começaram a se desviar, e a banda, sem saber o que fazer, parou de tocar. Agenor desceu do palco sem dizer uma única palavra. Mirella já não estava mais no salão. Havia sumido como quem se dissolve no próprio erro. Eu fiquei ali, parada atrás da mesa de doces, cortando o bolo com calma. Quem quisesse podia vir buscar um pedaço. A doçura ainda estava ali. Mas a inocência, essa tinha ido embora para sempre. Alguns convidados vieram até mim em silêncio. Não diziam muito, apenas apertavam minha mão ou assentiam com a cabeça. Até as pessoas mais fofoqueiras da cidade pareceram respeitar aquele momento. Porque ali não havia gritaria, nem barraco. Havia uma mulher inteira, erguida no meio dos escombros. Minha filha chegou depois, sem saber de nada. Abracei ela com força, e ela entendeu. Disse apenas: "Foi você, né, mãe?" Eu assenti, e ela me olhou com um orgulho que nunca esquecerei. Agenor desapareceu por 2 dias. Sumiu sem levar nada, nem roupa, nem documentos. Algumas pessoas disseram que o viram na rodoviária. Outras, que ele estava na casa da irmã. Eu não procurei saber. Pela primeira vez em anos, a padaria abriu sem ele. Eu virei manchete de rádio, de grupo de WhatsApp, de mesa de café. As opiniões variavam. Uns diziam que eu fui corajosa, outros que exagerei. Mas ninguém podia negar uma coisa. Eu tinha feito o que nenhuma outra teve coragem de fazer. Mirella nunca mais apareceu na cidade. No fim da semana recebi um envelope pardo, deixado na porta da padaria. Dentro, a chave do apartamento que ele mantinha em segredo no centro da cidade. E um bilhete curto, sem assinatura. "Você venceu." Guardei aquilo como prova do que eu já sabia. Vencer nem sempre significa ter aplausos, flores ou dinheiro. Às vezes, vencer é simplesmente sair inteira de onde tentaram nos despedaçar. E eu saí, inteira e mais forte. Naquele domingo abri a padaria sozinha. Fiz os mesmos pães, os mesmos doces, servi os mesmos fregueses. Mas dentro de mim, tudo era diferente. Era como se, enfim, eu tivesse assumido o comando da minha própria história. A mulher que todo mundo achava que vivia à sombra, agora iluminava a própria estrada.
E essa estrada ainda ia render muitos passos. E uma última surpresa. Na segunda-feira seguinte, bem cedo, recebi uma visita inesperada. Era o advogado de Agenor. Um homem sério, de fala baixa, que entrou na padaria com um envelope na mão. Pediu para conversarmos em particular. Subimos para a salinha nos fundos, onde eu costumava fazer contas e rascunhar receitas. Ele me entregou o envelope e disse: "Seu Agenor deseja resolver tudo de forma pacífica." Abri os papéis e encontrei um pedido de separação, acompanhado de um acordo de partilha que me dava tudo: a padaria, a casa, o carro, até a conta conjunta. Assinei ali mesmo, sem hesitar. Eu não queria nada que fosse dele, mas queria tudo que me pertencia por direito. Enquanto o advogado guardava os documentos, me olhou com um certo respeito. "Ele nunca imaginou que a senhora teria essa coragem", disse. E eu respondi com um meio sorriso: "Nem eu." Depois que ele foi embora, sentei sozinha, de frente para o fogão a gás desligado. Era estranho perceber que aquela vida inteira agora me cabia nas mãos. E ainda assim, eu sentia que faltava algo. Um ciclo ainda não estava completo. No fim da tarde, fui até o apartamento cuja chave Mirella havia deixado. Subi as escadas devagar, como quem pisa em território desconhecido. O lugar estava vazio, mas o cheiro ainda denunciava a presença recente de alguém. Entrei, olhei cada canto, abri as gavetas. Encontrei fotos, anotações, até roupas femininas. Nada que me surpreendesse, mas em cima da mesa havia uma carta, escrita à mão, com minha inicial na frente. "Clarice!" Respirei fundo antes de abrir. Dentro, havia palavras que Mirella jamais diria em voz alta. Dizia que não sabia onde estava, se metendo que se sentia usada, que ele a fazia promessas que nunca cumpria. Eu era só uma menina querendo ser amada, e acabei no meio de uma guerra que não era minha. Terminava dizendo: "Se quiser, pode jogar tudo fora. Eu já me joguei fora por muito tempo." Dobrei a carta com cuidado e guardei. A dor dela não limpava o que ela fez, mas me dava uma peça nova no quebra-cabeça da verdade. Ao sair do prédio, vi o céu da Paraíba se tingindo de laranja e roxo, num fim de tarde quente e silencioso. Caminhei até o ponto de ônibus, sentei no banco de madeira e fiquei ali um tempo, só olhando o horizonte. Pela primeira vez, sem pressa, sem medo, sem ninguém me esperando. Foi nesse silêncio que eu percebi: o que eu mais queria não era justiça nem vitória, era paz. E ela estava finalmente começando a chegar. Nos dias que seguiram, a padaria virou meu refúgio e minha trincheira. O movimento aumentou. Curiosos vinham tanto pelo pão quanto pela história. Alguns vinham só para me ver. "É ela mesmo?" cochichavam. E eu continuava ali, servindo café, embalando sonhos, sorrindo com sobriedade. No começo pensei em fechar as portas e recomeçar longe dali. Mas depois percebi: por que eu é que deveria fugir, se foram eles que mentiram? Era meu nome que agora estava na vitrine. E eu não ia apagá-lo. As noites eram as mais difíceis, quando tudo silenciava e só restava o som do ventilador girando no teto. Foi numa dessas noites que resolvi abrir a gaveta antiga do armário da sala. Ali estavam guardados anos de cartas, fotos, bilhetes e documentos. Toda uma vida empilhada, em papel. Achei uma carta minha, escrita nos primeiros anos de casamento, onde eu dizia: "Se um dia eu desaparecer de mim mesma, me procura nessas palavras." E aquilo bateu fundo. Eu tinha mesmo desaparecido por um tempo, mas agora estava voltando, e com força. Na manhã seguinte, recebi um envelope com carimbo do interior de São Paulo. Era de uma editora pequena, que eu havia contatado anos antes com um rascunho de livro de receitas com histórias da padaria.
Estamos interessados em publicar seu material, caso ainda tenha interesse. A autenticidade do seu nome ganhou visibilidade. Sorri. O mundo tem dessas voltas que a gente não espera. Comecei a revisar os textos naquela mesma tarde, e com cada linha eu me reencontrava com quem fui, com quem sou e com quem ainda podia ser. Mas enquanto uma nova Clarice nascia, a cidade ainda murmurava. Uma cliente comentou que vira Agenor num bar no litoral, dizendo que tudo foi armação minha. Outra disse que ele estava arrependido, destruído, um trapo de homem. Não senti pena, não senti ódio, não senti nada, porque minha guerra não era mais com ele, era comigo mesma, com tudo o que eu deixei de dizer por tantos anos. E essa batalha eu já estava ganhando. Ainda assim, algo me incomodava. Um envelope guardado no fundo da gaveta, lacrado, com o nome da nossa filha escrito à mão por ele. Algo que parecia ter sido escrito antes de tudo explodir. A caligrafia tremida, o papel amarelado. Pensei em jogar fora, mas não consegui. Coloquei sobre a mesa e fiquei olhando. Às vezes, o silêncio mais barulhento é aquele que vem do que a gente nunca teve coragem de abrir. E naquela carta, podia estar uma última verdade. Demorei 3 dias para abrir aquela carta. Cada vez que me sentava à mesa, o envelope me encarava como se soubesse que eu não estava pronta. Até que numa manhã chuvosa, com a padaria ainda fechada e o cheiro de fermento no ar, respirei fundo e rasguei o lacre. A letra era de Agenor, mais trêmula do que o normal. Era dirigida à nossa filha, mas falava mais de mim do que dela. Se um dia sua mãe encontrar isso, diga a ela que eu nunca soube ser metade do que ela merecia. Comecei a ler em voz alta, sozinha, como quem lê para um fantasma. A carta era uma confissão disfarçada. Ele dizia que sempre soube que eu era maior do que ele, mais forte, mais honesta, que por isso tentou me reduzir, calar, esconder. Dizia que Mirella foi um erro, mas não o primeiro, apenas o mais visível. Ela só disse sim para o vazio que eu já carregava muito antes de conhecê-la. A cada linha, eu sentia raiva, pena, nojo e, curiosamente, alívio. Era como se ele tivesse, mesmo sem saber, escrito meu ponto final. Um fim sem aplausos, sem perdão, mas um fim. Chorei. Chorei não por ele, nem pela traição. Chorei por tudo que aguentei calada, por todas as noites em que fiz café para ele depois de ser ignorada. Por cada vez que engoli o choro para não estragar o clima. Chorei por mim, pela Clarice que se anulou, pela que renasceu. E quando as lágrimas secaram, dobrei a carta, coloquei dentro de um pote de vidro e enterrei no quintal da padaria, onde costumávamos plantar manjericão. Deixei que a terra fizesse o que o tempo não soube fazer: encerrar. Naquela mesma noite, sentei ao balcão e escrevi o prefácio do livro de receitas que agora finalmente ganharia vida. Escrevi sobre o açúcar, sobre o sal, mas principalmente sobre o silêncio, sobre como ele pode sufocar ou salvar. Essas receitas foram preparadas com as mãos de uma mulher que chorou em silêncio, mas que agora tempera a vida com coragem. Era a primeira vez que minha dor virava palavra escrita. E palavra escrita vira memória. No dia seguinte, fui até o cartório e troquei o nome da padaria. Retirei Agenor da fachada e deixei apenas Clarice, pães, doces e coragem. Quando o letreiro novo foi instalado, algumas pessoas pararam na calçada. Uma mulher me olhou, sorriu e disse: "Agora sim, tá no nome certo." E eu agradeci com o coração aquecido, porque, às vezes, tudo que a gente precisa é ver nosso nome onde antes só cabia a sombra de alguém. E minha história ainda não tinha acabado. A notícia da mudança no nome da padaria correu como fermento em massa quente.
Alguns elogiaram, outros criticaram, mas ninguém ficou indiferente. Vieram entrevistas, convites para eventos, até uma matéria de jornal. A mulher que serviu coragem no café da manhã. Eu ria sozinha dessas manchetes, porque por dentro ainda estava me reconstruindo. Ainda acordava algumas noites assustada, achando que ele entraria pela porta, com aquele sorriso falso e cheiro de farinha nos ombros. Mas logo eu lembrava. Agora quem comanda sou eu. A editora aprovou o livro. Quiseram incluir não só as receitas, mas partes da minha história. Fiquei receosa, mas aceitei com uma condição. Nada sensacionalista. Só verdade. Só o que pudesse inspirar outras mulheres. Foi assim que o livro ganhou o nome de Meu Silêncio Foi Minha Arma. Era simples. Era meu. E no dia do lançamento, o salão da prefeitura ficou pequeno para tanta gente. Gente que comprava o livro, tirava foto e me dizia: "Você falou por muitas de nós." Foi ali, no meio daquele novo capítulo, que uma carta chegou. Não era de Agenor, era de Mirella. Curta, direta. Dizia que estava em João Pessoa, trabalhando como garçonete e tentando se reconstruir. Você tinha todo o direito de me destruir e escolheu não fazer isso. Isso também é coragem. Obrigada. Li e reli, sem saber o que sentir. Não a perdoei. Mas também não desejei mal. Talvez porque eu soubesse o peso que ela mesma carrega por ter sido cúmplice e vítima ao mesmo tempo. Dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era da produtora de um programa nacional de televisão. Queriam contar minha história, mostrar minha força. Disse que pensaria. Nunca busquei fama, só justiça. Mas percebi que talvez minha voz pudesse alcançar quem ainda vive no silêncio. Que talvez meu gesto, minha escolha, meu bolo cortado em silêncio naquele salão, fosse mais do que um ato de coragem. Fosse um grito de libertação para quem ainda vive engolindo lágrimas com café. E foi pensando nisso que aceitei. No mês seguinte, viajei pela primeira vez de avião. Cheguei ao estúdio, sentei diante das câmeras e contei tudo. Com calma, com verdade, com dignidade. Quando terminou, uma das produtoras me abraçou com lágrimas nos olhos. Minha mãe viveu algo parecido e nunca teve coragem de sair. Hoje ela assistiu contigo. Respirei fundo. Meu silêncio tinha virado eco. E agora era voz para muitas. Mas ainda havia uma última nota a ser tocada nessa sinfonia de libertação. A gravação foi ao ar em rede nacional em uma noite de sábado. Eu não avisei ninguém. Só sentei na varanda da padaria, com um café fresco e o rádio desligado, enquanto ouvia o som da cidade se misturando ao eco do que eu tinha vivido. No dia seguinte, as mensagens chegaram de todos os cantos. Mulheres agradecendo, homens refletindo, jovens se emocionando com minha história. Mas uma delas me tirou o ar. Era da minha antiga professora do curso de confeitaria, de décadas atrás. Você não apenas superou, você ensinou. Aos poucos as coisas foram se ajeitando. O livro se tornou um sucesso modesto, mas honesto. Recebi convites para palestrar, escrever novos textos, dar oficinas. Mas nada me emocionava mais do que ver mulheres entrando na padaria, olhando para o letreiro, respirando fundo e dizendo: "Obrigada." Era como se cada pão vendido, cada fatia de bolo servida, carregasse junto um recado silencioso. Você não está sozinha. E essa era a minha maior vitória. Mais do que ter exposto uma traição, era ter mostrado que dá para recomeçar. Foi numa tarde quente, quase um ano depois do vídeo na festa, que Agenor apareceu. Magro, abatido, cabelo por fazer. Entrou devagar, como quem pisa onde não tem mais lugar. Eu estava tirando os pães do forno e nem parei. Ele disse apenas: "Queria pedir desculpa." Não levantei os olhos.
Respondi tranquila. O pão tá quente. Se quiser levar, tá na bandeja. O resto já esfriou faz tempo. Ele assentiu, pegou uma unidade, deixou o dinheiro no balcão e saiu. Foi a última vez que o vi. Naquela noite não consegui dormir, não pelo reencontro, mas por tudo que ele simbolizava. Peguei o caderno de receitas e comecei a escrever uma nova. Dei o nome de Liberdade. Ingredientes simples: farinha, mel e raspas de limão. Mas o modo de preparo era só meu. No dia seguinte, lancei o doce na vitrine. Clientes perguntaram o motivo do nome. Eu sorri. É o sabor da vida depois da dor. E assim termina a minha história. Não como uma vítima, nem como uma vingadora, mas como uma mulher que se levantou entre os escombros, calada, firme, e escreveu seu próprio fim, com a mesma delicadeza com que molda uma massa. Se você chegou até aqui, obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal e me diga de onde está assistindo. Que essa história encontre outras Clarices por aí e que o silêncio delas, um dia, também vire arma e liberdade.